Observar um girino se transformar em um sapo é um dos processos mais interessantes de toda a natureza. E nesse vídeo, eu vou passar os próximos 50 dias da minha vida transformando 20 girinos em um exército de sapos. Não foi um processo fácil cuidar deles, e nem todos sobreviveram. Mas aqui vai a jornada completa de 3 meses de criação de girinos minúsculos, até se tornarem sapos crescidos. Tudo começou no primeiro dia, quando eu esperava que os girinos fossem entregues em casa. E enquanto isso, eu peguei um tanque de vidro e um monte de suprimentos. No início, os girinos precisam ficar em um ambiente totalmente aquático. E para criá-los, portanto, precisamos de um lugar adequado. Então, eu usei um pouco de terra, que cobri com um pouco de areia. E por fim, coloquei todos os tipos de decorações, pedras, madeira e plantas. E depois de encher tudo com água ciclada, o aquário ficou pronto. Cara, olha só isso, ficou bem legal. E eu já tenho planos para quando eu colocar os girinos aqui dentro. Mas, de qualquer forma, falando neles, eles vão ser entregues amanhã. Então vamos pular para o que interessa. Ok, acabei de acordar e recebi um e-mail. O pacote tá aqui. Eu não sei se esse é o pacote certo, mas diz que tem um animal aqui dentro, então acho que deve ser. Eu espero. Depois de abrir a caixa, eu dei uma olhadinha nos girinos e, para minha surpresa, eles não pareciam muito normais. Na verdade, eram laranja e bem grandes. Veja bem, quando eu comprei eles, na verdade eu adquiri um pacote com 20 girinos misteriosos. Ou seja, quando crescerem, vão se tornar sapos e podem ser literalmente qualquer espécie do mundo. E alguns têm características legais. Ah, cara, espero que tenha uma espécie rara por aqui. Mas por enquanto, um a um, eu coloquei todos os girinos no seu novo recinto. E eles imediatamente começaram a explorar tudo ao redor e até a interagir uns com os outros. E acho que essa foi a primeira vez que eles ficaram dentro de um lugar de vidro, porque esse carinha aqui ficou nadando em direção ao vidro dessa maneira. Acho que ele sofreu alguns danos cerebrais. Bom, isso foi tudo no dia 2. Então, no terceiro dia, algo totalmente inesperado acabou acontecendo. Cara, eu tô começando a ficar preocupado. Olha esses girinos, quase nenhum deles está se movendo praticamente. Eles estão apenas parados ali no fundo. Isso pode ser um grande problema. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo aqui. Eu então fiz uma pesquisa para procurar uma solução. E por sorte, me deparei com um cara que disse que o problema podia ser resolvido com a adição de uma bomba de ar. Eu então rapidamente peguei uma dessas bombas, coloquei na água e liguei. Como você pode ver, ela faz várias bolhas, o que aparentemente espalha ar pela água. Mas apesar disso, o problema continuou persistindo. Os girinos ainda mal estavam se mexendo. Ok, eu tenho que dar um jeito de ajudar esses carinhas. Então, como você pode ver, eu peguei esse frasco de comida para girinos. Aqui tem um pouco de proteína, então eu espero que eles fiquem mais ativos. É minha última ideia, espero que funcione. Então, eu coloquei algumas bolinhas de comida. E literalmente, como mágica, os girinos começaram a se mexer na hora. Devem ter sentido o cheiro ou algo assim. Eu joguei bastante comida e eles basicamente viraram aspiradores de pó. Olha só pra eles devorando tudo. O problema deles não se mexerem foi resolvido. E melhor ainda, eu também percebi que eles estavam desenvolvendo essas patinhas minúsculas. Isso é um ótimo sinal. E significa que conforme eles crescem, braços maiores vão se formar debaixo da pele. E logo teremos sapos adultos que devoram insetos. Isso foi tudo que aconteceu no dia 3. E infelizmente no quarto dia eu voltei a encontrar um outro problema. Cara, o que aconteceu aqui? Por que é que a água tá parecendo água de esgoto? Isso, obviamente, não foi um bom sinal. Então, para resolver, eu peguei esse filtro pra, filtrar a água. Pra minha sorte, assim que eu instalei, a água ficou limpa rapidinho. E os girinos ficaram felizes. Eu continuei alimentando eles com rações para girinos, mas isso foi até o 8º dia. Nesse dia, praticamente todos os girinos pareciam super saudáveis e estavam crescendo muito bem. Mas, para minha surpresa, do outro lado do aquário, em cima de uma pedra, eu vi que um dos 20 girinos acabou morrendo. Poxa, cara, eu nem sei ao certo como que ele morreu aqui. Eu só espero que os outros girinos fiquem bem. Na natureza, 4 em cada 5 girinos não vivem o suficiente para se tornarem sapos. Então, embora seja chato que ele acabou morrendo, era de se esperar. De qualquer forma, no dia seguinte, eu queria evitar que mais girinos morressem assim. E considerando que algumas das pernas dos girinos estavam ficando bem grandes, eles deviam estar prontos para um tipo totalmente novo de comida. Então vejamos o que temos no menu do cardápio Terra Verde hoje. Parece que no cardápio temos um item muito especial: hambúrgueres para girinos. A diferença é que em vez de ingredientes comuns, vamos usar alface romana como pão, trematódios como carne e um pouco de comida de girino para dar um temperinho, sabe? Beleza, pro primeiro passo nós vamos pegar a alface. Eu vou colocar aqui na pia, abrir a torneira e lavar bem direitinho. Não queremos nenhuma bactéria nociva em nosso aquário.
Entendeu? Depois eu peguei o alface, rasguei em pedacinhos e joguei numa panela com água fervendo pra, sabe, cozinhar. A etapa final era apenas montar o hambúrguer. Então eu coloquei o pão de baixo, o hambúrguer, temperei com a comida de girino, depois o pão de cima e olha só pra esses hambúrgueres. Depois de deixar esfriando por um tempo, eu os tirei do congelador e me preparei para alimentar os girinos. Tenho certeza que eles vão adorar. Eu comecei com apenas 2 hambúrgueres, e uns 20 segundos depois, eles começaram a se congelar lentamente, e os trematóides começaram a se soltar. Em pouco tempo, a alface também separou, e toda a comida começou a se espalhar pelo aquário. Como você pode ver, não demorou para que os girinos começassem a perceber. Eles literalmente nadaram na água com pedaços de vermes saindo de suas bocas. Parece bem saboroso. Brincadeira, eu não comeria isso em 1 milhão de anos. Que negócio nojento. Mas enquanto eu observava eles comendo, eu percebi que um dos girinos entrou oficialmente no estágio 2. Como você pode ver, suas costas estavam começando a ficar amarelas, com um padrão. E isso sem mencionar que as patas dele começaram a ficar bem grandes. Cara, isso aqui é muito legal. A maioria dos sapos não tem essa cor amarela, então essa pode ser uma espécie de sapo bem rara. Esse vídeo vai ser demais. Enfim, alguns dias depois, no 11º dia, as cores desse cara se tornaram mais vibrantes. E essa é uma notícia muito boa. Mas você consegue ver aquilo ali? Tenho quase certeza que é a mão dele, literalmente prestes a sair do corpo. Eu tenho quase certeza que os braços desse carinha vão literalmente crescer hoje. Então precisamos de um tanque novo, porque esse tanque é totalmente aquático. E esse carinha precisa de um pouco de terra e outras coisas, para que esse sapo possa sair da água e se alimentar de insetos. Então, sem perder tempo, eu peguei um novo tanque de 75 litros e suprimentos diferentes para um novo lar. É claro que no segundo ambiente, também teremos uma área com água, para que os girinos possam fazer suas necessidades. Mas junto com isso, teremos uma área com terra, para quando os girinos desenvolverem suas patas, eles possam começar a caçar insetos, o que vai ser divertido de assistir. Para o tanque, eu comecei colocando uma parede de pedras ao longo do meio e conectando ela com espuma em spray à prova d'água. No lado esquerdo das rochas, eu recriei o primeiro tanque com um pouco de terra, um pouco de areia e então um monte de decorações, e enchi tudo com água. Daí, no lado direito, eu coloquei um pouco de terra, gravetos, musgo e coisas do tipo, e não demorou muito para que o segundo tanque ficasse completo. Beleza, olha só pra isso, parece... ok, vai servir ao seu propósito. Agora, eu vou colocar aquele sapo aqui enquanto seus braços crescem. Então, fique ligado, vamos ver o que vai acontecer. Por fim, demorou alguns dias até que os braços do sapo realmente saíssem. E no 15º dia, até sua cauda começou a ser absorvida pelo corpo. Isso é o que podemos chamar de um sapo. Ou seja, ele agora pode viver fora da água. Então, eu peguei ele com minha mão mesmo e o levei direto para seu novo lar. Assim que eu coloquei ele em seu novo lar, ele apenas ficou na porção de água por algumas horas. A essa altura, eles têm guelras bem pequenas, então eles respiram embaixo d'água. Mas é claro que também têm pulmões agora, então podem respirar o ar. Pouco tempo depois, eu vi ele sentado na parte da praia do recinto, com pelo menos metade do seu corpo para fora da água. Ele estava prestes a dar os seus primeiros passos em terra firme. E quando os sapos forem realmente para a terra, eu vou conseguir descobrir qual espécie eles são. E vai ser legal vê-los se alimentando de alguns insetos. Mas antes eu queria dizer que fizemos uma coleção especial de produtos de edição limitada só para esse vídeo. Moletons com capuz, adesivos e até um pôster. Mas tudo isso vai se esgotar rapidamente. Então, se você achou algo legal, compre logo, porque se esgotar, você não vai conseguir. Temos muita coisa legal, como vários pets do meu canal. Então vai dar uma olhada no site. Eu tenho certeza que vai encontrar alguma coisa que goste. Mas enfim, vamos voltar a ver o sapo andando na terra. O pequeno sapo lentamente tirou a cabeça para fora da água e examinou a parte terrestre para ver se havia algum predador à espreita. Depois de ver que era seguro, ele deu seu primeiro passo e o segundo. E agora, nosso primeiro sapo acabou de andar na terra pela primeira vez. Meu Deus, vocês estão vendo esse girino? Bom, quer dizer, na verdade é um sapo agora. Esses foram os primeiros passos dele na terra. Isso foi bem satisfatório pra mim, pois eu criei esses carinhas por 2 semanas. Eles crescem tão rápido. Mas o sapo não parou por aí. Ele continuou investigando a terra. E então fez uma coisa que nem mesmo eu imaginaria que ele poderia fazer. Meu Deus do céu, vocês estão vendo o que ele tá fazendo agora? Ele tá basicamente se enterrando na terra. Obviamente, esse cara tem um padrão amarelo e laranja bem legal nas costas. Eu já desconfiava que fosse um sapo Pac-Man, mas agora que ele fez isso, eu tive 100% de certeza. Basicamente, os sapos Pac-Man fazem isso, pois gostam de esperar os insetos passarem por cima deles. E quando isso acontece, eles dão um pulo e devoram o inseto inteiro. É bem legal e eu vou mostrar pra vocês logo logo. Mas antes, no dia 16, eu tirei os maiores girinos do tanque antigo e os coloquei no mais novo, para que eles pudessem andar quando seus braços começassem a sair. Eu quero esperar mais alguns sapos ficarem prontos,
suprimentos. Então, eu voltei 2 semanas depois, no dia 28. E agora temos um total de 3 sapos. Nosso sapo original, um outro amarelo e, por algum motivo, até um outro laranja. Esses sapos têm uma grande variedade de cores, então pode vir qualquer uma. Mais tarde naquele dia, eu notei que os 2 sapos amarelos estavam enterrados na terra juntos. Eu realmente queria ver eles pulando para atacar a comida. E é por isso que eu peguei esses grilos aqui, para ver se eles queriam comer. Então, eu vou jogar aí dentro e vamos ver o que vai acontecer. Assim que eu soltei os grilos, eles começaram a andar de um lado pro outro e até em cima dos sapos. No entanto, os sapos não reagiram muito a isso. Por isso eu tentei pegar alguns grilos menores. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Assim que caiu lá dentro, esse grilo se aproximou dos 2 sapos. E o da direita tentou devorar ele. Mas ele errou. Então o grilo tentou ir para a esquerda. Mas então o outro sapo tentou pegá-lo. E ele acabou errando ainda mais feio. Não são muito bons de mira. Mas o grilo era tão burro que acabou voltando pro sapo da direita de novo. E dessa vez a sorte dele acabou. Porque em poucos segundos, ele foi totalmente devorado pelo sapo Pac-Man. Agora, eu pensei que isso seria tudo que a gente fosse ver. Mas 2 minutos depois, um dos grilos maiores passou por eles também. Eu pensei que não seria possível que um deles fosse tentar devorá-lo, mas quando ele foi se aproximando cada vez mais e acabou tropeçando na terra, o sapo Pac-Man simplesmente abriu a boca e o grilo caiu direto nela. Esse cara acabou de comer um grilo do tamanho do seu próprio corpo, e o sapo da esquerda deve ter ficado com inveja. O sapo da direita só ficou lambendo a boca. Não sei bem por que ele fez isso. A essa altura, o objetivo é fazer com que todos os girinos se tornem um exército de sapos Pac-Man. Então eu continuei cuidando deles, alimentando eles e tudo mais. Mas isso foi até o dia 40, quando houve um grande problema. A essa altura, havia um total de 6 sapos circulando pelo ambiente. No entanto, um dos pequenos sapos estava sentado embaixo de uma pedra, com uma cauda e pernas saindo da boca. Mesmo que eu estivesse alimentando eles mais que o suficiente, o sapo comeu um dos girinos. Sapos Pac-Man comem basicamente qualquer coisa, inclusive outros sapos. Mas eu pensei que, como são pequenos, não haveria como eles devorarem uns aos outros. Mas eu estava errado. Como agora eu sabia que havia uma chance deles devorarem uns aos outros, eu tive que separar todos os sapos em seus próprios terrários. Então eu saí e comprei vários tanques individuais e alguns suprimentos para construir um lar para cada um deles. É muito simples montar esses ambientes. Basicamente, é só enchê-los com 5 centímetros de terra de fibra de coco, adicionar um pouco de água para a umidade, colocar musgo e gravetos para que eles possam se esconder e um prato raso com água. Eu repeti esse processo em mais alguns terrários e agora você pode ver que eu tenho vários deles prontinhos. Agora, a etapa final é pegar alguns tapetes térmicos e colocá-los ao longo de um dos lados dos recintos, para criar um gradiente de calor no interior, para que os sapos tenham controle da temperatura. Beleza, dá só uma olhada, alguns dos terrários estão prontos para os sapos. E acho que eu vou ter que construir alguns ambientes maiores conforme os sapos crescem, porque eles vão ficar bem grandes, mas esses devem durar por um tempo, pelo menos o suficiente. Então, no dia 41, eu peguei cada um dos 6 sapos e os coloquei em seus novos ambientes. E como você pode ver, o sapo que devorou o girino ficou gigantesco a essa altura. E tenho certeza que o apetite dele cresceu bastante também. Ele tá grandão. Assim que eu separei eles, alguns sapos foram se divertir e relaxar na água, para manter a umidade. A essa altura, a maioria dos sapos já perderam suas guelras e podiam respirar apenas ar. Então é importante que a água do ambiente seja bem rasa assim, para eles não se afogarem. Para finalizar o dia, todos os sapos se enterraram na terra, e eu coloquei alguns grilos nos terrários, para eles comerem. No dia 62, eu tive que construir ainda mais ambientes, porque a essa altura cada um dos girinos restantes havia se transformado em um grande sapo, e eu tive que levá-los para suas novas casas. Então temos um total de 15 sapos Pac-Man aqui. Você deve estar se perguntando o que eu vou fazer com isso tudo. Bom, tudo que eu posso fazer é continuar alimentando eles com grilos para garantir que cresçam. Pois como eu disse antes, eles ficam bem grandões. Então se inscreva, porque talvez eu faça um outro vídeo sobre eles, quando ficarem grandões. Mas antes de ir embora, eu queria falar mais um pouco sobre nossa nova coleção de produtos de edição limitada só para esse vídeo. Tudo ficou muito bom, especialmente o sapo Pac-Man de pelúcia. E como eu disse, os produtos estão se esgotando rápido. Então se você gostou de alguma coisa, vai no site agora e compre enquanto temos estoque disponível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir ao vídeo.